O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Início do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava lá com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilhava nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. A palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebeu do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graças por graça, pois, por meio de Moisés, foi dado a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu. Mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nulo deu a conhecer, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, pela manhã, logo que acordei, assim, que vi as mídias sociais, né, recebi a notícia do falecimento do Papa Bento XVI. Um homem que, como a gente sabe, dedicou a sua vida ao ministério, à pregação, ao serviço à palavra de Deus. Continuando a rotina do meu dia, então, pouco depois, ainda pela manhã, celebrei um funeral, né, de uma pessoa muito conhecida da nossa comunidade, tios, né, dos nossos paroquianos aqui, e também paroquiano nosso lá da comunidade de Tabocal. E depois, logo depois, uma hora, pouco mais tarde, celebrava um batizado de uma criança que estava iniciando a sua caminhada de fé. Enquanto isso, ficava refletindo sobre como é essa nossa caminhada de fé, como é a nossa vida. Hoje nós estamos aqui dia 31 de dezembro.
prestes a concluir mais um ano. Só que a meia-noite de hoje é a mesma meia-noite do dia de ontem, é a mesma meia-noite do dia 13 de junho, a mesma meia-noite do dia 20 de maio. O que tem de diferente nessa realidade? Tem de diferente a simbologia que a gente coloca nisso. O início de um novo ano, o final de um ciclo que se foi. Então, na verdade, isso é muito importante por aquilo que a gente coloca nessa realidade. Quando falo aqui, do final da vida desses nossos irmãos que celebravam mais cedo, do início da vida na fé de um novo irmão nosso, um pouco mais tarde, então demonstra que o fim, o início, são realidades contadas por nós, são realidades perceptíveis a nós, mas o que verdadeiramente importa é o que a gente faz neste percurso, o que a gente faz durante essa nossa caminhada. A liturgia de hoje nos fala muito sobre o tempo. Nós não estamos aqui cometendo algum erro litúrgico, porque talvez quem participou da celebração no domingo percebeu que o evangelho de hoje é o mesmo evangelho de domingo passado, o prólogo de São João, o início do evangelho de São João, quando fala: no princípio Deus criou todas as coisas, no início de tudo, antes de todas as coisas existirem. E foi pela palavra de Deus que todas as coisas foram criadas, inclusive o tempo. Tempo esse que muitas vezes é causa de dificuldade para nós. Quantas vezes nós ouvimos, ou talvez até nós mesmos já reproduzimos: eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo para essa realidade ou outra. Só que geralmente a gente fala que a gente não tem tempo para as coisas boas. A gente não tem tempo para fazer as coisas que vai nos trazer a salvação e redenção. Porque as coisas ruins, infelizmente, a gente acha tempo. A gente acha um tempo de errar, a gente acha um tempo de proclamar uma palavra ruim, de cometer algum pecado e por aí vai. Então, a gente não reflete a minha falta de tempo para essa realidade. Então, quem constrói essa nossa existência, claro, começa sempre por Deus, mas quem vai dar a ela um corpo através das escolhas somos nós. Somos nós administradores do nosso tempo, da nossa vida, dos dons que Deus nos concede. Então, quando nós estamos aqui celebrando o último dia do ano, logo mais amanhã, cedo ou à noite, dependente da celebração que você for celebrar, o início de um novo ano civil, o que nós, na verdade, estamos celebrando basicamente é um momento em que a gente separou para dizer: olha, agora é um novo começo. Então que a gente aproveite para ser de fato um novo começo nas nossas vidas, que essa palavra, ela não esteja apenas escrita em um livro, porque ela não está apenas escrita num livro. Ela está escrita verdadeiramente nos nossos corações. Que a gente sempre se lembre disso. Que a gente sempre se lembre para aquilo a qual todos nós fomos chamados, para o encontro de salvação, o encontro de redenção, o encontro de vida plena. E como estamos falando, este momento, que não é talvez diferente temporalmente de outros momentos da nossa vida, se torna um momento especial, porque assim nós o definimos. Então que a gente possa colocar diante do altar de Deus a nossa gratidão por tudo aquilo que nós fizemos, por tudo aquilo que nós construímos durante esse ano. Um ano de muitos aprendizados, isso é verdade. Um ano talvez um pouco mais tranquilo do que foi os últimos 2, 3 anos, mas um ano que precisa também realizar em nós o seu trabalho de nos fazer refletir sobre a nossa caminhada de fé. Desde aquele começo, quando nós, como nosso irmão mais cedo foi batizado, até o dia em que estaremos sendo lembrados pelos nossos irmãos por tudo aquilo que fizemos durante a nossa vida.
é a certeza da nossa existência, a certeza da qual nós não podemos escapar, a certeza de que um dia entregaremos a nossa vida para Deus. E como diz aquele canto muito conhecido por nós, o que a gente pensa da vida é que um dia ela vai perguntar para nós, né? O que a gente fez com os nossos sonhos, o que a gente fez com os nossos planos, o que a gente fez com a nossa existência. Então, que a gente coloque também como propósito para este ano que está prestes a iniciar, esta certeza de que esta palavra de Deus, como estamos falando, não é apenas uma palavra pronunciada, é a palavra geradora de vida, é a palavra de plenitude que está presente no nosso coração e que, se nós proclamarmos ela com fé, com devoção, com uma profunda união com aquilo que o Senhor nos revela, essa palavra se transformará uma em nós. Nós seremos também geradores de vida, seremos também geradores de fé, de comunhão, de uma profunda união com aquilo que o Senhor, o nosso Deus, nos revela. Como falava no domingo passado, quando estávamos diante dessa mesma passagem evangélica, o nosso Senhor Jesus Cristo é identificado pelo evangelista João como aquele que é a continuidade da nova criação. Existiram muitos elementos que foram importantíssimos para o povo de Deus. A antiga aliança cumpriu, e bem, de maneira bastante eficaz, no coração do povo, aquilo que o Senhor lhes havia revelado. Então era muito importante para o povo, como a própria Sagrada Escritura contempla, lavar os copos da maneira correta, não comer carne de determinados animais, não manter determinados tipos de relações em determinados tempos, e por aí vai. Então, aquelas regras, elas cumpriram com fidelidade àquilo que o Senhor havia revelado ao povo. A aliança antiga aproximou o povo da verdade de Deus. Mas a nova aliança, restaurada e refeita por nosso Senhor Jesus Cristo, é a aliança daquilo que nós ouvimos na primeira leitura, da verdade e do amor. E a grande pergunta para nós, que este ano, esta última liturgia, quer nos fazer é: as nossas ações, as nossas emoções, os nossos pensamentos e até mesmo as coisas que fizemos no nosso dia a dia, elas foram baseadas, elas foram regidas pela verdade e pelo amor? Nós fomos capazes de proclamar com a nossa existência essa verdade e este amor? Porque, como o evangelista João nos lembrou, conhecer a Deus não é apenas um projeto intelectual, né? Um projeto da sabedoria humana. Não é que a intelectualidade e a sabedoria humana elas sejam condenadas por Deus, ao contrário, Deus mesmo dignifica isso como um dom do Espírito Santo, um dom que a gente recebe, a sabedoria, a ciência, mas eles todos são dons, são partes dessa ação de Deus na nossa vida. Então a gente precisa conhecer a Deus, claro, com a nossa mente, com a nossa razão. Mas a gente também precisa conhecer a Deus através daquilo que Ele revela no nosso coração. A gente precisa conhecer a Deus por aquilo que Ele revela através do nosso testemunho de fé. E se a gente, como muitas vezes já ouvi, quantas pessoas que experimentaram a Deus nas coisas mais simples do seu dia a dia. E é esta a verdade que a palavra de Deus nos anuncia. Porque a grandiosidade, Deus já o tem, Deus Criador de todo o universo. Não é preciso que a gente ofereça ouro, incenso, mirra ou outros elementos mais preciosos, porque quando os reis magos oferecem isso a Jesus, na verdade eles estão dizendo: olha, tudo isso pertence a nós, mas não é nosso, é teu. Então o que está? O que a gente
e o que Deus quer de cada um de nós é que a gente ofereça os nossos dons com um coração à frente dele, com a nossa disponibilidade, com a nossa boa vontade, com o nosso exemplo de vida acima de tudo aquilo que nós fizermos. Porque, como o próprio São Paulo nos disse, se eu tiver a caridade, se eu não tiver a caridade acima de todas as coisas, de nada vai adiantar. E a verdade naquilo que nós fazemos não é apenas fazer por fazer, não é apenas cumprir preceitos, não é apenas cumprir obrigações. O que Deus quer de nós é que a gente seja verdadeiro, autêntico, que a gente busque vencer toda hipocrisia, toda mentira, toda indiferença que possa existir. E para a gente buscar o caminho da verdade, a gente precisa encontrar com esse caminho de Deus que está presente nos nossos corações. É como falava um pouco mais cedo numa celebração que estava. Nosso Deus nos deu na liturgia católica algo muito precioso e muito bondoso nesse sentido da gente concluir o ano com essa passagem do Evangelho narrado por São João, o início. Porque, como o próprio livro do Apocalipse nos diz, o Senhor é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Do Senhor nós viemos, para o Senhor retornaremos. Aqui concluímos uma caminhada, mas não se conclui o nosso coração grato a Deus, não se conclui o nosso sentimento de fidelidade a Ele. Ao contrário, aqui se renova o nosso compromisso de fazer a sua vontade nas nossas vidas. Por isso, diante do altar de Deus, diante de tudo aquilo que nós celebramos, diante de todas as alegrias, as esperanças, os aprendizados, porque muitas coisas que talvez nós fizemos não foi o suficiente para aquilo que era necessário para o reino de Deus, que coloquemos diante do altar do Senhor, com a firme esperança de que o próximo ano nós ouviremos melhor, ouviremos mais atentos, com mais simplicidade, a sua palavra de vida e de salvação, que vem a nós. E como a própria palavra nos disse, ela se fez carne e habita no meio de nós. Criamos plenamente nisso e que nós possamos nos encontrar cada vez mais com Cristo, a palavra encarnada do Pai, que nos traz a salvação. Assim o seja. Amém.